dia, meus alunos do segundo ano. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula de física. Nessa primeira aula, vamos abordar os conteúdos que a gente já viu enquanto houve, né? Enquanto houve aulas presenciais. Então, dando início às nossas aulas remotas, vamos abordar aqui principalmente os primeiros conceitos. Vamos relembrar o que a gente já viu. Vamos lá, então. A gente iniciou, né? Nosso conteúdo por temperatura e suas medidas. Então, vamos relembrar o que a gente já viu. Então, primeiro, nós fizemos esse questionamentozinho aqui, estão lembrados? O que é o calor? O que é calor? Lembram ainda o que foi que a gente fez? Qual foi a dinâmica da nossa aula? Então, vocês fiquem já pensando aí, o que é calor? E o que é temperatura? Foi que nós vimos que no nosso conhecimento empírico, né, que a gente contrai no dia a dia, nós temos uma ideia do que seja calor e temos uma ideia do que seja temperatura. Só que para a física, essa ideia que a gente tem, ela é um pouco diferente, né? Então a física traz um conceito um pouco diferente do que é calor e do que é temperatura. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, calor. Para entendermos o conceito de calor, vamos tomar como exemplo o nosso corpo. Durante todos os momentos, né, nosso corpo ele troca energia térmica com o ambiente. Ele ao mesmo tempo, ele cede calor para o ambiente, né, ó, e também ele recebe. Então nosso corpo durante todos os momentos ele está cedendo e ao mesmo tempo ele está recebendo. Como é que isso ocorre? Sempre vai ter da mesma forma. Quem tiver mais calor cede para quem tem menos. Significa dizer o quê? Que se o nosso corpo, né, naquele momento, se ele possui mais calor do que o ambiente, se ele possui mais, então ele vai ceder. Ele vai ceder mais do que ele vai receber. Logo, gente, se nós estamos perdendo calor, se nós estamos cedendo calor para o ambiente, nossa sensação vai ser de quê? De frio, entenderam? Então, no momento que o nosso corpo está cedendo mais calor para o ambiente, significa dizer o quê? Que o nosso corpo possui mais calor do que o ambiente, se ele vai estar cedendo mais, nossa sensação é de frio. Já ao inverso, se o nosso corpo possui menos calor, ou menos energia térmica, né? A mesma coisa, do que o ambiente, qual vai ser a nossa sensação? Vai ser o que nós chamamos de calor. Quando a temperatura está bem alta, né, a temperatura ambiente, nós dizemos que estamos com calor. Para a física, ela considera o quê? Que naquele momento ali é porque você está cedendo menos energia térmica do que está recebendo. Nós estamos recebendo muita energia térmica, nossa sensação vai ser de calor, né? Aí já dá vontade da gente entrar naquela piscina com água gelada e passar pelo menos uma meia hora lá dentro. Então vamos lá. Nossa sensação, né, de frio ou de calor, ela varia de pessoa para pessoa. Então é o que muito acontece, às vezes, duas pessoas estão em um mesmo ambiente, uma está sentindo a sensação de calor, enquanto a outra pode estar sentindo a sensação de frio. Então, vai variar muito a sensação de pessoa para pessoa, essa sensação de calor ou de frio. Contudo, para a física, ela não considera essa sensação. Às vezes, um mesmo objeto, como no exemplo que eu coloquei na sala, né? Quando pedi para vocês tocarem um objeto metálico e uma parte de borracha, a gente sempre tem a sensação, né? A maioria das vezes, que o metal está mais frio. Mas isso aí é só a sensação. Para a física,
os dois vão estar na mesma temperatura, porque os dois estão no mesmo ambiente. Então, calor, gente. Parafísico, o que é calor? Se resume nisso aqui, ó. É energia térmica em movimento. Então, para a física, o calor é energia térmica em movimento. Beleza. E a temperatura? Para nós entendermos o que é temperatura, nós vamos se aproximar um pouco ainda do conceito de calor. O conceito de temperatura está muito próximo do conceito de calor, para a física, né? Visto que a temperatura é uma medição, ó, do movimento das partículas dos corpos. Significa dizer o quê, gente? Coloquei dois exemplos aqui, ó. Esse primeiro aqui, eu tenho uma bacia com água quente. Os átomos, né, as partículas vão estar se agitando, eles vão estar vibrando, se movimentando, ó. Tá aqui representado por essas linhazinhas aqui, representando os átomos vibrando, as partículas. Esse outro exemplo, eu tenho uma bacia com água fria. Vocês observam aqui, ó, que a vibração dos átomos ou das partículas já estão menores. Então significa dizer o quê, ó? Que a temperatura é a medição do movimento das partículas. Quanto mais essas partículas vibrarem, significa dizer o quê? Que maior será a temperatura. Então nós temos aqui uma bacia com água quente, partículas vibrando mais intensamente, com água fria vibrando menos intensamente. É o que ocorre com o nosso corpo quando fazemos um exercício físico, por exemplo. Quando nós fazemos isso, nosso corpo todo se movimenta. Com isso, por consequência, as nossas células, né, os nossos átomos, as nossas partículas, elas também vibram mais. Então, por isso que a gente sente aquela sensação de quente, né? A nossa temperatura, ela aumenta. Então, para a física, o que é temperatura? Está aqui, ó. Temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação de seus átomos ou moléculas ou partículas, viu? Tanto faz, é aceito qualquer um dos três. Então, para a física, a temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação de seus átomos ou moléculas. Deu para lembrar, gente, que nós já trabalhamos em sala, beleza? Em termos mais precisos, a temperatura é uma grandeza física que mede a energia cinética. Essa energia cinética, gente, às vezes aparece porque ela nada mais é, quando se fala em energia cinética, se fala em movimento, viu? E o que é a temperatura, né? Exatamente a vibração das partículas, né? O movimento. Então, por isso que a gente diz que a temperatura mede a energia cinética, por causa que a energia cinética tem a ver com o movimento. Então, vamos dar continuidade. Vimos o que era calor para a física, temperatura. Agora vamos aqui para equilíbrio térmico. A transferência, gente. Como é que ocorre a transferência de calor, que a gente já viu? Então, vai ser o quê? Os corpos que possuem mais calor cedem para quem? Cedem uma parte para aquele que possui menos calor. Então, vamos supor aqui, eu tenho um corpo que ele tem a temperatura de 8 graus Celsius. Tem um corpo que ele está com a temperatura de 20 graus Celsius. Então, qual desses dois vai ceder? Então, quem vai ceder é o de 20, vai ceder para o de 8. Um exemplo bem prático, né? Mas ainda tem alguns detalhes que a gente precisa entender, que eles devem estar isolados termicamente, ou seja, o ambiente não pode estar influenciando. Então, vamos lá. Isso acontece, ou seja, o que possui mais calor cede para o que tem menos calor, até o quê? Até que os corpos fiquem com a mesma quantidade de calor, ou seja, com a mesma temperatura. O que é que acontece? Esse corpo que está cedendo, a temperatura dele vai diminuindo. O corpo que está recebendo, a temperatura vai o quê? Isso, gente, ela vai aumentando. Até que os dois fiquem o quê?
com a mesma temperatura. Quando isso acontece, gente? Quando os dois corpos com diferentes temperaturas trocam calor, né? Até ficarem com a temperatura comum, né? Com temperaturas iguais, a gente chama de quê? De equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico nada mais é do que dois corpos, eles vão estar inicialmente com temperaturas diferentes. O que é que acontece? O corpo que possui mais calor cede para o corpo que possui menos calor. Quando eles estiverem com a mesma temperatura, essa troca de calor vai parar. Nesse momento, eu digo que eles estão em equilíbrio térmico. Muito bem, gente. Nós já vimos isso aqui. Dando continuidade, nós vamos adentrar agora em escalas termométricas. O que são escalas termométricas, gente? São uma maneira de medir a temperatura dos corpos. Para isso, precisa-se criar escalas e definir algumas características. Então, para construir uma escala termométrica, o que é necessário? Indicarmos dois pontos, chamados de pontos fixos. Esses pontos vai ser o ponto de gelo e o ponto de vapor. Ponto de gelo vai ser aquela temperatura em que a água, né, vai se transformar em gelo, vai se solidificar. Ponto de vapor vai ser a temperatura em que a água vai se transformar em vapor, ou seja, ela vai passar por um processo de ebulição. Aí tá aqui, né, ó, ponto de gelo, a água se solidifica, ponto de vapor, a água entra em ebulição. Depois de fazer isso, de elencar esses dois pontos, nós vamos dividir em partes iguais. Cada parte equivale a quê? A 1 grau. Isso aqui é importante para quando nós estivermos trabalhando variações de temperatura, viu? Então vamos lembrar, quando eu for dividir a escala, ela vai ser dividida em partes iguais, cada um equivalente a 1 grau. Então vamos lá. Há outro detalhe importante, ó. Sempre lembrar que nós vamos utilizar a pressão atmosférica normal de 1 atm. Aqui na física, nós sempre vamos trabalhar com essas temperaturas nessa pressão de 1 atm. A não ser, por exemplo, em uma questão de verdadeiro ou falso, que aí pode vir 2 atm, aí já a gente já considera o quê? Errada. Mas não vamos dar ênfase tanto nisso, não. É só a gente lembrar que essas temperaturas devem estar em pressão atmosférica normal de 1 atm. Então vamos lá. A primeira escala que nós vamos ver, né, a escala Celsius, que é a mais utilizada, aliás, que é a utilizada aqui no Brasil e na maioria dos países da América do Sul. A escala Celsius, que ela é mais de convívio nosso aqui, o ponto de gelo dela é 0. O ponto de vapor, 100 graus Celsius. De 0 a 100, ela se divide em 100 partes de 1 grau. Então, quando a gente fala isso, é só para efeito de variação de temperatura. Mas lembrando que ela pode ter temperaturas negativas e temperaturas maiores do que 100. Mas quando a gente fala no tamanho da escala, é só para dizer esse tamanho é o quê? É a distância entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Essa escala foi criada por Anders Celsius, só para efeito de conhecimento, né? Escala Fahrenheit, lá pelo lord inglês Daniel Gabriel Fahrenheit, quem a criou. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 Fahrenheit, ponto de vapor 212 Fahrenheit. Essa escala, ó, de 32 para 212, ela é dividida em 180 partes, beleza? E a última, lá pelo Lord Kelvin, né, com a escala Kelvin ou a escala absoluta,
Só um lembrete, gente. Quando nós estamos tratando de Celsius, nós chamamos graus Celsius. Fahrenheit, graus Fahrenheit. Já a escala Kelvin, nós não necessitamos chamá-las graus Kelvin, apenas Kelvin, beleza? Então, ponto de gelo, 273 Kelvin. Ponto de vapor, 373 Kelvin. Opa, achei um erro aqui. Não são 180 partes, gente. São apenas 100 partes. Vou aqui cobrir esses 180, peraí. Pronto, consertei. Então, a escala Kelvin, ela é dividida também em 100 partes. Estão lembrados lá? Então, vamos lá. Nessa primeira aula, gente, nós não vamos estar trabalhando transformações de temperatura, viu? Isso aqui vai ficar para uma aula posterior. Então, nós vamos só estar entendendo aqui, ó. Eu tenho aqui comparação entre as escalas, né? Que eu tenho a escala Celsius, escala Kelvin e a escala Fahrenheit. O que é que nós precisamos fixar por enquanto? Ó? Primeiro ponto fixo aqui. Esse aqui é o ponto de gelo. Beleza. Aqui é o ponto de gelo. Na escala Kelvin, aliás, na escala Celsius, 0 graus Celsius. Na escala Kelvin, 273 Kelvin. E na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Significa dizer o quê? Que 0 graus Celsius é o mesmo que 273 Kelvin e é o mesmo que 32 graus Fahrenheit. O outro ponto fixo aqui, gente, como é que eu chamo esse outro? Aqui é o ponto de vapor. Qual é o ponto de vapor na escala Celsius? Isso, 100 graus Celsius. Ponto de vapor na escala Kelvin, 373 Kelvin. Ponto de vapor na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Então, vamos lá, gente. Então, para finalizar, foi que a gente viu o conceito para a física de calor e temperatura e equilíbrio térmico. E a gente viu as três escalas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Como elas são formadas, seus pontos de vapor e ponto de gelo. Para complementar o que eu falei aqui, gente, vocês peguem o nosso livro de física, né? E dá uma lida lá da página 24 até a página 28, beleza? Para complementar isso, vocês dêem uma lida nessas páginas, que ela trata exatamente sobre isso. Antes de eu desejar aqui bons estudos, vamos fazer um lembrete aqui. Pronto. Na nossa plataforma, no Google Sala de Aula, eu disponibilizei lá para vocês, além do slide e desse vídeo, coloquei lá para vocês, gente, um fórum. O fórum só é uma perguntinha simples. Vocês vão abrir ele e me responder lá em adicionar comentário particular, beleza? Dessa forma, só quem vai estar vendo a sua resposta será somente eu. Tem também, além do fórum, duas atividades. Atividade 1, você abre direto lá, vai aparecer o local para você colocar o nome completo. Eu peço que coloque o nome completo, que fica mais fácil de identificar. E a turma, você vai identificar a turma, segundo A, segundo ano B, segundo ano C. Em seguida, vai abrir as questões. Se eu não estiver enganado, são 5 ou 6 questões e vocês vão responder lá diretamente no link e em seguida vão clicar em enviar. Fez isso, eu já estarei automaticamente recebendo as respostas de vocês, beleza? Isso aí tudo vale participação. Atividade 2. A atividade 2 ela vai tratar só sobre escalas termométricas. Vocês vão abrir lá a atividade 2,
e vão estar visualizando um documento. A atividade 2, gente, eu coloquei um modo diferente de vocês me entregarem. Como é que vocês vão fazer? No caderno de vocês mesmo, vocês pegam e se identificam com o nome completo e turma e vão colocar apenas as respostas. Primeira questão, vão olhar lá no arquivo, né, da atividade 2 e vão colocar apenas as respostas. Primeira questão, se for uma resposta de escrever, vocês respondem conforme vocês. Se for de marcar, vocês precisam colocar apenas a alternativa correta, beleza? Para me entregar essa atividade 2, basta apenas que você tire uma foto, de forma que fique bem legível, e me envie no WhatsApp, beleza? De forma privada, para não estar enchendo o grupo lá com muitos arquivos. Então, vocês vão resolver a atividade 1, que é direto no Google Sala de Aula, e a atividade 2 vocês me mandam através do WhatsApp. Então, vamos ficando por aqui, gente. Próxima aula, nós vamos trabalhar transformações de temperaturas. Então, vamos dando continuidade. Espero que nós consigamos obter êxito, né, nessas aulas que a gente ainda não está acostumado, mas vamos pegando o jeito e daqui em diante vai ser só de aprendizado. Até mais.